Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é um vídeo que algumas de vocês eu sei que estão esperando pra saber como tudo aconteceu e tudo mais. Então hoje eu tô aqui pra contar essa história que finalmente na história desse canal é um vídeo positivo. Então assim, de antemão eu já quero me desculpar pelo título extremamente apelativo, porém é a maneira, né, que o YouTube trabalha e as pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo encontrem esse vídeo. Então já quero me desculpar e é por isso que o título desse vídeo é extremamente apelativo, em como eu conheci o meu namorado americano. Eu sei que é um tema que gera uma curiosidade, porque não só pelo fato de ser americano, mas existe essa curiosidade de saber como é o por trás da vida das pessoas. E hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês como foi essa história, como tudo aconteceu e, enfim, né, compartilhar um pouco da minha vida com vocês. Então assim, sem mais enrolação, vamos começar essa história lá do início, que é março. Quem acompanha aqui o canal lembra desse vídeo aqui, que eu vou deixar aqui nos cards, tá bem? Ou aqui, não sei em que lado tá. Mas um vídeo onde eu estava super chateada, um vídeo onde eu abri meu coração com vocês e eu inclusive acabei chorando. Porque uma pessoa que eu estava saindo, estava indo tudo bem, acabou, enfim, eu fiquei meio que sem entender o que aconteceu e eu compartilhei, né, essa história aqui no canal. Pois bem, naquela mesma semana, mesmo sofrendo, eu resolvi baixar novamente os aplicativos de relacionamento. Que nem eu brinco com a Bruna, eu digo, a fera está ferida, mas não tá morta. Então foi mais ou menos isso. Mesmo triste, eu digo, eu não vou desistir, porque alguém nesse país vai ser legal, pelo amor de Deus, gente, deu the boy lixo. E naquela mesma semana, eu acabei dando um match com o Ryan, o meu atual namorado. Mas assim, longe de ter sido algo que deu um clique, que a gente se olhou e se gostou, e foi extremamente emocionado, e aquela coisa de filme, de novela, muito longe disso. Então se vocês estão aqui esperando uma história de americano emocionado, não é o vídeo, porque o Ryan de emocionado ele não tem nada. Então as coisas foram sim muito lentas até a gente, né, realmente assumir um relacionamento. O mais engraçado dessa história é que quando a gente deu um match naquela mesma semana, e você sabe, né, que eu baixava os aplicativos, deletava, baixava e deletava, a gente já tinha se dado uns matches assim, umas 3, 4 vezes, só que a gente nunca conversou. Não sei porquê. Eu brinco até hoje com ele, digo assim, nossa, tu não me achava, tipo, interessante o suficiente pra conversar comigo. Ele dá risada, mas não, ele falou que ele na época ele tava assim tão ocupado que acabava não dando tanta importância pros aplicativos. E aí, em março, a gente deu, né, o nosso match. E não foi assim algo que a gente deu o match e já saiu. A gente ficou uma semana e pouco ali conversando. Naquele ritmo, né, de um fala uma frase, o outro demora 4 horas pra responder, o outro demora 2 dias, e é assim que a gente foi conversando. E aí, depois de uma semana e meia, mais ou menos, ele me convidou pra sair, pra jantar, né, pra gente ter o nosso famoso primeiro date. E eu lembro que foi numa quinta-feira e tava um frio do caramba, em pleno março. Eu não tenho a data certa, até porque a gente nem tinha trocado o telefone ainda, a gente tava pelo aplicativo mesmo. E aí, como eu não tenho mais os aplicativos, eu acabei perdendo nossas conversas e eu nem me atentei de tirar print, até porque eu não achava que isso fosse pra frente, sendo muito sincera com vocês. Nós saímos, foi super divertido o nosso date, porém assim, na minha ideia eu não acho que nosso assunto super fluiu. Foi uma janta que eu falei praticamente só do Brasil, eu falei muito sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, como era, as diferenças, o que eu achava. E surpreendentemente ele é uma pessoa extremamente assim, prestando atenção em mim e realmente curioso e querendo saber. Então isso foi super legal, mas eu não achei que nossa conversa tinha, tipo assim, super fluido.
Eu não lembro a data exata, eu acho que foi dia 17 de março, tá? O primeiro date, mas eu não tenho a data exata. Então eu chuto aí que foi 17 de março, eu conto como se fosse 17, mas eu não tenho certeza. Então só relevem essa informação. A gente seguiu se conversando, é bom, né? A gente... Nossa, meu português tá cada vídeo, tá pior. A gente seguiu conversando e ele falou que o date foi super legal, que quando é que a gente podia sair de novo. E aí tá, eu achei ok, eu digo, vou sair, né, foi legal, vamos seguir aí. Mas eu ainda seguia conversando com outras pessoas, porque, como eu falei pra vocês, eu não achava que isso ia pra frente, então eu não parei de conversar com as outras pessoas que eu conversava e tudo mais. E ainda demorou um tempo até eu realmente, tipo, decidir deletar os aplicativos. O nosso segundo date foi engraçado, porque como eu achei que o negócio não fosse pra frente, eu não me importei muito em, assim, estar aparecendo uma mendiga no nosso segundo encontro. Porque nosso segundo encontro foi algo extremamente casual, porque ele me convidou pra assistir um filme na casa dele, ou um seriado, alguma coisa assim. Era dia de semana, eu tinha trabalhado, sem maquiagem, com calça de moletom, parecendo uma mendiga mesmo. E ele me convidou pra ir na casa dele se eu quisesse assistir alguma coisa. Sem segundas intenções, tá, gente? Deixando muito claro. Eu fui e a gente realmente só assistiu um seriado. A gente começou a assistir junto Outer Banks. E aí foi interessante porque a gente começou a assistir Outer Banks e a gente decidiu que seria um seriado que a gente iria assistir juntos, então eu não podia assistir sozinha e ele também não podia assistir sozinho, a gente só assistia quando a gente se encontrava. E sim, no segundo date eu tava assim, só o bagaço da laranja, realmente, gente, até hoje a gente brinca sobre isso, porque eu tava horrível e eu avisei pra ele, eu digo, eu vou, mas eu não vou me arrumar, eu vou assim, na cara e na coragem. E ele falou, não te preocupa, eu também tô de calça de moletom, tô em casa e tal, relaxa, vem. E aí a gente acabou tendo mais dates assim, porque daí a gente se encontrava pra assistir Outer Banks e eu, volta e meia, tava na casa dele. Foi uma época que ele não estava tão atolado de trabalho, então facilitou a gente se encontrar durante a semana. E final de semana, no início, raramente a gente se via porque eu priorizava estar com as minhas amigas e fazer algum programa mais nesse sentido do que estar com ele. Com o tempo, as coisas foram mudando. E eu digo com o tempo porque foi tudo muito lentamente mesmo. De um final de semana eu simplesmente não saí com ele, de só passar com as minhas amigas. E às vezes, com o tempo, né, outro final de semana eu passei tipo assim a sexta, e aí o sábado com as minhas amigas, ou o domingo eu passava a tarde lá. A gente começou assim. Não teve assim mais muitos jantares de dates, essas coisas durante esse processo. Foi mais mesmo eu indo pra casa dele, a gente assistia filme, eu assisti, né, ele já tinha assistido, eu acho, o Rei Leão em live action e tudo isso. Live action? Qual é a pronúncia certa? Deixa aqui embaixo que eu até eu já esqueci. E aí foi indo. Como todo relacionamento, as coisas, conforme o tempo passa, foram afunilando, né? Tipo, vai afunilando. Diferente das outras pessoas que eu já tinha saído aqui, ele era uma pessoa extremamente, assim, paciente. Uma pessoa que eu me sentia muito confortável. E confortável ao ponto de eu ter crise de ansiedade e eu compartilhar com ele e ele de longe me julgar. Eu lembro até hoje, num dos primeiros encontros que a gente teve, eu comentei com ele sobre isso. Se vocês voltarem aqui os vídeos no canal, vocês vão ver que tem épocas, né, que eu tô tipo assim, nossa, estou tendo crise de ansiedade, não tô bem. E eu passei, lá no início, quando a gente começou, eu tava meio assim, porque enfim, eu tinha passado por uma experiência muito ruim e tudo mais. E eu lembro até hoje que ele me disse assim, quando tu precisar de mim, se tu não quer ficar em casa, se tu tá se sentindo mal, tipo assim, pode vir pra cá, tipo, a minha casa está aberta pra ti. E eu lembro, assim, que quando ele me falou isso,
na minha cabeça eu pensei assim, o nível de empatia dele comigo, de uma pessoa que ele mal conhecia, de outro país, e ele se dispor e assim, nunca tinha falado sobre relacionamento, sobre namoro, sobre nada disso. E ele simplesmente abriu assim a vida dele, as portas da casa dele para caso eu precisasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Teve uma noite que a gente combinou de jantar lá e eu comecei a ter uma crise assim de ansiedade. Ele tava cozinhando e tudo mais, a gente jantou e eu comecei a, tipo assim, ficar naquela ansiedade assim. Ele me trouxe de volta pra... Ele me trouxe não, eu tinha ido de carro. Eu voltei pra casa, as meninas estavam na casa da Bruna, todo mundo junto e tal. Eu fui ali um pouquinho e eu não tava bem, tava muito inquieta e tudo mais. E aí eu liguei pra ele e disse assim, me busca, tipo, quero voltar. Ele veio, ele me buscou, ele nunca questionou nada, nunca reclamou. Ele é uma pessoa extremamente, assim, disposta, sabe, a fazer as coisas pra mim. E isso nossa, isso ganhou muito, assim, o meu coração, sabe? Porque é uma pessoa maravilhosa. E às vezes é muito difícil a gente ver o bom das pessoas quando a gente foca em coisas que às vezes não é pra gente. Assim, focar no que é difícil. Tem gente que gosta, né, do que é difícil, gosta de sofrer. A gente tem, parece que esse vício, e a gente muitas vezes não aceita o que é bom, o que é tranquilo, o que... Enfim, então demorou assim um tempo pra eu aceitar que eu mereço alguém que me trate bem, que eu mereço alguém que tá ali por mim, alguém que eu consiga contar, que eu consiga ser eu mesma, que eu consiga me sentir confortável. Demorou uns meses pra isso acontecer e até acho que por isso que demorou bastante pra isso virar um relacionamento. Bastante que eu digo, tipo 2 meses e meio, né, que foi o tempo mais ou menos entre a gente se conhecer e eu começar a entender, a processar e a aceitar que sim, é aquilo que eu mereço. Eu mereço uma pessoa que tá ali pra mim, que cuida de mim, que gosta de mim e que não quer nada em troca, sabe? Demorou bastante tempo e aí as coisas começaram a mudar no nosso relacionamento. Quando foi um final de semana, eu não tinha absolutamente nada pra fazer, as minhas amigas tinham me abandonado. E eu perguntei pra ele, né, tipo, o que você vai fazer no final de semana? E aí, ele disse que ele tinha um aniversário pra ir e que de noite ele ia pra casa dos pais dele, porque eles iam ter, tipo, um luau. Aqui eles chamam de bonfire, que vocês já devem ter visto em filme, onde eles têm um foguinho, né? Eles sentam nas cadeiras, tipo, ao redor do fogo, e muitas vezes eles fazem os s'mores, que é o chocolate com marshmallows, essas coisas assim. Então ele falou que na cidade dos pais dele, na casa dos amigos dos pais dele, ia ter esse bonfire, que ele ia ir, e que eu era totalmente, né, convidada pra ir, que eu poderia ir com ele. Eu fiquei um pouco assustada, porque eu ainda não tinha certeza em relação a quer um relacionamento ou não. Porque a gente sempre diz que quer, mas quando as coisas apertam, a gente fica tipo assim, opa, será que é o que eu quero? Porque é uma coisa muito séria e, tipo, muito longe de mim brincar com o sentimento de alguém. Então, fiquei assim, mas os teus pais não vão achar que a gente tá tendo alguma coisa mais séria? E aí ele me disse que não, que tava tranquilo, porque a mãe dele era professora no colégio dele, então as meninas que ele, tipo, saía, a mãe dele tava sempre sabendo e tudo mais. Enfim, gente, eu fui. Na cara da coragem, assim, morrendo de vergonha, mas eu fui. E os pais dele foram tão amáveis comigo, tão amigáveis, eles realmente, assim, super interessados em mim, na minha vida, nas diferenças, tipo, Brasil, Estados Unidos, tudo mais. Eles foram tão legais e foi tão bom aquele momento que eu comecei a me imaginar naquela situação. Eu comecei a aceitar, nossa, eu acho que sim, é isso que eu quero, eu acho que eu tô pronta, né, pra dar um passo a mais. Mas não falei nada pra ele, a gente voltou pra casa, porque os pais dele moram mais ou menos a 1 hora daqui, de onde a gente mora. Então a gente voltou,
não falamos mais nada sobre isso. E alguns dias depois, que eu vou dizer que foram uns 20 dias depois mais ou menos, e nisso a gente já tava, né, mais ou menos todo final de semana se vendo, ou na sexta ou no sábado, ou o final de semana inteiro. A gente já tava mais assim, passando muito mais tempo juntos. Durante a semana acabou ficando um pouquinho reduzido, porque ele começou a trabalhar mais e mais e mais. Então durante a semana tava mais difícil, mas final de semana a gente tava se vendo mais seguido. E aí teve uma festa, uma festa na casa dele, que os pais dele iam ir. E aí foi assim, eles já estavam me tratando, né, como a namorada do filho deles e tudo mais. E foi tão legal que aí no meio da festa lá, eu já meio embriagada, eu falei, tipo assim, o que tá acontecendo, né? A gente não teve pedido, não teve nada romântico, ele não é uma pessoa romântica, eu até brinco com ele, que eu digo, nossa, não é romântico nada. Ele demonstra que ele gosta de mim de outras formas, mas não é assim com flores, pétalas e, enfim, nada assim super fofo. Ele é fofo de outras formas, mas não é romântico. E aí a gente meio que teve a conversa e acertou, então tá bem, estamos num relacionamento. E desde então o nosso relacionamento tava aqui e aí saltou pra cá, assim, da maneira como a gente conversa, da gente se abriu muito mais um pro outro, a gente passa muito mais tempo junto, a gente tem muito mais certeza da onde a gente tá, do que a gente tem, e enfim. E aí foi muito, muito bom, assim, tipo, me dei muito bem com a família dele, me dou bem com os amigos dele, né, os que eu conheço e tudo mais. Então tem sido uma experiência muito legal. E assim eu digo experiência porque eu passei tanto tempo sozinha que às vezes eu acho estranho que eu tenho alguém que eu possa ligar, que eu possa contar, que, sabe? Que eu possa compartilhar a minha vida. Então é muito estranho ainda pra mim e eu ainda tô tentando aceitar que eu mereço alguém que me trate bem, sabe? Alguém que eu não tenha dúvidas, gente, que não me gere dúvidas, que não me gere ansiedade. Porque hoje eu olho pra trás, as pessoas que eu saí, as pessoas que eu tive alguma coisa aqui, e eu vejo, nossa, eu não consigo encontrar realmente o meme do eu não consigo encontrar 3 qualidades nas pessoas que eu era apaixonada. Porque eu criava uma coisa na minha cabeça do potencial que aquela pessoa poderia ser, que na verdade não era a pessoa, era o potencial que a pessoa poderia ser na minha vida. E o Ryan foi a primeira pessoa que eu simplesmente não criei nada. Tudo que eu sei, tudo que a minha, tipo, os meus pensamentos, as minhas memórias, tudo que eu crio de projeção pro futuro é com a pessoa que ele realmente é, que eu realmente conheço, e não com alguém que eu criei na minha cabeça. Porque sim, eu tenho esse problema de eu fantasiar e criar coisas que não existem. Então, uma pessoa que eu achava que era legal pra mim, eu já criava na minha cabeça que aquela pessoa era muito legal e na verdade nem era. Ou, por exemplo, o menino do vídeo lá que eu gravei, que eu chorei, que acabou do nada, era uma pessoa que ele era legal pra mim, mas se eu pedisse pra ele vir me buscar, por exemplo, tudo bem, ele morava 30 minutos, mas não vejo como problema, tá? Principalmente aqui, que tudo é 20, 30 minutos de distância. Eu não me sentia confortável o suficiente pra pedir coisas pra ele. Parecia, muitas vezes, eu sentia que eu tava pedindo um favor, sabe? Que eu tava devendo um favor pra pessoa. E não é assim que a gente tem que se sentir quando a gente pensa em ter um relacionamento com alguém. Então agora que eu tô tendo uma experiência muito boa com uma pessoa que realmente me valoriza, eu penso, nossa, por que eu me submetia àquilo? Sabe? Por que eu me submetia a achar que eu merecia aquilo? E na verdade não, a gente merece muito mais. A gente tem que começar a ensinar os homens como a gente merece ser tratada. E se tem homens que tratam a gente mal, é porque tem mulheres que aceitam. Vocês já ouviram falar, tipo assim, quando a gente vê uma coisa que é muito feia, assim, nas lojas, a gente diz, nossa, como vendem isso? Se vendem isso é porque tem gente que compra.
Então, se hoje em dia muitos homens estão tratando as mulheres mal, é porque existem mulheres que aceitam. A partir do momento que ninguém mais aceitar, obriga eles a mudarem. É uma opinião, tá? Então eu só queria compartilhar um pouco isso com vocês e quero, sim, destrinchar essa história muito mais. É a minha opinião sobre relacionamento, sobre como é, como não é, enfim, quero muito destrinchar isso em outros vídeos aqui. Mas queria só pincelar e contar um pouquinho pra vocês como eu conheci, como tá sendo e tudo mais. Não quero que esse vídeo fique gigante, tá bem? Um beijão no coração de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo no canal. Fui!